Bom, de volta aqui, nós vamos hoje iniciar uma nova disciplina da nossa matéria de projetos de sistemas web. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento, metodologias de desenvolvimento de software. Hoje ao meu lado, mais uma vez, professora Araceli Moscoso. Boa noite, professora. Boa noite, professora Naira. Boa noite, alunos. Pessoal, quero dar os cumprimentos, uma boa aula para a gente. Convido vocês mais uma vez para interagir, para mandar suas mensagens e para que possamos ter uma boa aula, né? Isso mesmo, pessoal. Então, participem da aula, tirem suas dúvidas, mandem as perguntas de vocês para que nós possamos interagir e saber como é que vocês estão entendendo essa matéria, como é que vocês estão reagindo a essa quantidade de conteúdos. Então, eu preciso que vocês falem, né? Expliquem, mandem suas dúvidas, deem suas opiniões sobre o contexto da nossa disciplina. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Os principais objetivos que serão abordados na nossa aula serão conhecer as características e aplicações de métodos ágeis, compreender as metodologias de desenvolvimento de software, identificar técnicas de desenvolvimento de software, diferenciar componentes dos diagramas. Vamos iniciar com metodologia de software, que é a utilização de um conjunto coerente e coordenado de métodos. Seu objetivo é definir claramente quem faz o quê, quando, como e onde, para todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no processo de desenvolvimento do software. O uso da metodologia possibilita ao gerente do projeto, tá, pessoal? Controlar o projeto, mantendo seu rumo para que não haja desvios de planejamentos, de custos e de prazos. E ao desenvolvedor, ele possibilita obter a base para produzir de maneira eficiente o software de qualidade e que satisfaça os requisitos estabelecidos pelo cliente. A metodologia é um conjunto de métodos, então precisamos conhecer aí o que são os métodos. São procedimentos e técnicas necessárias para atingir o objetivo do projeto. Vamos conhecer as principais técnicas que serão abordadas na nossa aula de hoje de desenvolvimento, que é a análise estruturada, a orientada a objetos e o desenvolvimento ágil. Então, nós vamos especificar durante a nossa aula essas três técnicas super importantes para o desenvolvimento de um sistema. Vamos iniciar pela análise estruturada, né? Ela possui a finalidade de retratar fluxo e o conteúdo das informações utilizadas pelo sistema. Ela divide o mesmo em partições funcionais e comportamentais e ainda descreve a essência daquilo que será construído. Ela constrói um modelo de sistema utilizando técnicas gráficas. Cuidado com essas palavrinhas chaves que a gente utiliza, certo? Para depois, numa parte de definição, a gente saber exatamente do que a gente está falando. Então, a análise estruturada, ela constrói um modelo do sistema utilizando técnicas gráficas, ou seja, ela representa através de diagramas. Vamos ver na prática como é que funciona também tudo isso. A análise estruturada possui três técnicas: o diagrama de fluxo de dados, o famoso DFD, o dicionário de dados, DD, e o diagrama de entidade e relacionamento, também famoso DER. Vamos abordar também cada uma dessas técnicas. O diagrama de fluxo de dados descreve o fluxo de informação e as transformações que são aplicadas à medida que os dados se movimentam da entrada para a saída.
Ele representa as interações entre funções do sistema. Vamos ver aqui os principais componentes do diagrama de fluxo de dados. Então, vai depender muito de autores também essas representações gráficas, tá, pessoal? A maioria deles utilizam o quadrado duplo, porém o significado é o mesmo. Então, o quadrado sempre vai representar a entidade externa, que é a origem ou o destino dos dados. Alguns autores, eles fazem um quadrado com os cantos arredondados. Eles ficam mais ou menos assim, tá? Com os cantos arredondados. O círculo, ele representa o processo que transforma o fluxo dos dados de entrada em fluxo de dados de saída. Alguns autores representam como uma elipse. Deixa eu fazer de novo a minha elipse. Mais ou menos assim. Então, mas o significado é o mesmo, é o processo. A mesma coisa, o quadrado duplo, que também representa a entidade externa. Próximos componentes do DFD, o retângulo dividido aberto, também vai depender do autor. Às vezes eles utilizam duas linhas paralelas e o nome aqui dentro, mas também tem o mesmo significado, que é o depósito de dados. Ele indica um banco de dados ou um arquivo que armazenará a informação. O outro componente principal é a seta ou o vetor. Ele representa o fluxo dos dados, como os dados estão em movimento, quais são os caminhos por onde esses dados passam. Então vamos aqui a um exemplo bem simples de um DFD bem básico mesmo. Então nós temos aqui a minha entidade, que é o cliente, representado pelo retângulo quadrado. A minha seta, que representa o fluxo de dados, que o cliente está realizando o pedido. O meu processo de entrada, ele vai registrar o pedido, vai consultar o banco de dados. Vejam que aqui ele já mudou a representação do fluxo de do armazenamento de dados. Ele colocou com duas linhas paralelas, então já é um outro tipo de representação gráfica, mas que é a mesma coisa. Então aqui eu tenho os dados dos clientes armazenados num banco de dados, e aqui também eu tenho os dados armazenados dos pedidos, certo? Esse registrar pedido vai consultar o banco de dados onde estão os dados dos pedidos, e também ele vai consultar os clientes e vai dar como resposta os dados do cliente. E logo então ele vai registrar o pedido e vai entregar esses dados de saída, que vai entregar o comprovante do registro que o cliente solicitou, pedido de registro de pedido. Próximo componente da análise estruturada é o dicionário de dados, é a próxima técnica que nós vamos ver. É uma relação organizada de todos os elementos de dados pertinentes ao sistema. Ele é específico para relacionar um sistema, com definições precisas e rigorosas. Eu tenho aqui uma tabela com os principais símbolos e significados do dicionário de dados. Então, eu tenho, por exemplo, o asterisco. Ele é representado, a descrição dele é o significado de um comentário. Sempre quando tiver também no sistema o símbolo do arroba, é que ele identifica uma chave primária ou um depósito de um depósito de dados. O sinal de igual dentro do meu sistema também é constituído por ou é composto por alguma coisa. Aí ele coloca o sinal de igual. Então esses são os mais básicos que a gente pode conhecer. Eu vou dar um exemplo para vocês de um sistema de uma organização que precisa gerenciar a ferramenta de contas a pagar. Então eu tenho um sistema de uma empresa de contas a pagar. Lá no meu sistema tem um campo chamado Code duplicata.
para o usuário, o cliente que está chegando, ele pode não saber o que significa esse código duplicata. Então, lá no meu sistema, na parte da documentação, na documentação do meu sistema, eu devo ter um dicionário de dados. Eu tenho que ter um dicionário de dados na documentação correta do meu sistema. Para quê? Para que esses campos dentro do meu sistema, eles sejam descritos corretamente para o usuário, para o funcionário que vai utilizar aquele sistema, saber exatamente quais são os campos, o que ele vai inserir em cada campo daquele. Então, eu tenho aqui código duplicata, está o campo lá no meu sistema. A descrição dele é código duplicata. Tem um outro campo chamado identificação, lá no sistema. Só que aí ele vai entender o quê? O que significa essa identificação? É para identificar o quê? O cliente? É para identificar a nota? É para identificar o quê? Então, lá no meu dicionário de dados, ele vai pesquisar e vai ver que o número da identificação da duplicata. Aí ele vai inserir lá nesse campo de identificação o número da duplicata. Outra coisa, o valor. Lá no campo do sistema vai ter um campo chamado valor. Ele quer saber o valor de quê? O valor do produto? É o valor de venda? O que significa esse campo? Então, ele vai lá no dicionário de dados que tem o significado, a descrição desse campo valor. Esse valor refere-se à duplicata, valor da duplicata em reais. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí essa parte do dicionário de dados. Então, vamos passar para a próxima técnica da análise estruturada, que é o diagrama de entidade e relacionamento, o DER. É a base da estruturação de dados. Ele demonstra como a informação ficará armazenada. É de simples compreensão, pois mostra os arquivos como entidades e a ligação entre elas como relacionamentos. Eu vou fazer aqui para vocês um exemplo bem simples de um DR bem básico mesmo. Eu tenho aqui um médico. Ele vai se relacionar com o paciente. Então, o médico vai atender esse paciente que marcou uma consulta. Então, eles vão se relacionar. Então, tem o médico que vai agendar o horário para o paciente. O paciente vai chegar no horário, então o médico vai entrar em contato com esse paciente. Eles vão se relacionar, certo, pessoal? Tenho duas, uma entidade e a outra entidade. E aqui é quando elas se interligam, que é o meu relacionamento. Assim funciona o DER, de uma maneira bem simples mesmo, para a gente poder entender aí. Próxima metodologia de desenvolvimento é a orientada a objetos. Muito utilizada ainda a programação, a desenvolvimento orientado a objetos, ainda é muito utilizado na maioria dos projetos, na maioria do desenvolvimento, porque ela traz uma realidade muito mais fácil, tanto para o desenvolvedor quanto para o cliente entender como vai funcionar o sistema dele. Então, ele traz mais ou menos o desenho do mundo real para o cliente. Vamos ver como é que a orientação a objeto funciona nos nossos slides. Então, ela organiza o sistema em uma coleção de objetos separados. Ela oferece os principais benefícios. Olha só, uma visão do sistema mais próximo do mundo real. Apresenta uma modelagem do sistema baseada nos dados e maior transparência da análise para o projeto. Veremos os componentes agora da orientada a objeto. Quais são esses componentes que fazem parte da orientação a objetos? O objeto, né, que é o nosso sujeito principal aí da orientação a objeto, são características definidas pelas classes. Cada objeto tem sua própria identidade.
Objetos com a mesma característica e mesmo comportamento são agrupados em uma classe. O próximo componente são as classes, também não menos importantes do que os objetos. São espécies de montadoras de objetos, que definem suas características, como quais funções são capazes de realizar e quais os atributos que o objeto possui. Uma classe geralmente representa um substantivo. Por exemplo, uma pessoa, um lugar ou algo que seja abstrato. Vamos ver agora as diferenças entre classe e objeto para a gente poder compreender melhor como é que funciona. Então, todo objeto é algo que existe, uma coisa concreta. Já a classe é considerada como um modelo ou um projeto, ou um objeto, um modelo ou projeto de um objeto, sendo que não se consegue tocar. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos bem básicos para a gente entender como funciona. Então, objeto, eu tenho essa casa já construída, então eu posso pegar na casa, eu vejo a casa. E aqui eu tenho a classe, que é a planta dessa casa. Então, eu tenho a classe, dentro dessa classe eu tenho uma planta baixa. Como ele é um documento, é um desenho, é algo abstrato, dentro dela eu tenho os componentes, eu tenho vários objetos. Esses objetos juntos, eles formam uma classe. O objeto eu consigo tocar, é algo que existe, é concreto. E a classe passa a ser um projeto ou um modelo, algo que não se consegue tocar. Próximo componente da orientada a objetos são os atributos. O que são os atributos? São as propriedades de um objeto. Também são conhecidos como variáveis ou campos. Essas propriedades definem o estado de um objeto, fazendo com que esses valores possam sofrer alterações. O próximo componente da orientada a objetos são as operações. É uma função ou transformação que pode ser aplicada a objeto ou por objeto de uma classe. Vamos ver agora no exemplo para a gente poder entender melhor também os atributos e as operações. Então, eu tenho 3 objetos, que são os carros, certo? O conjunto desses carros, eles têm são os mesmos objetos, eu posso ter uma classe. Dentro dessa classe, eu criei os atributos dos carros, né, que são as características do carro. A marca, modelo, o ano, a cor, o chassi desses carros, que são objetos de mesmo produto, porém eles possuem características diferentes. E dentro também da minha classe eu tenho as operações, que são as ações que os meus objetos vão realizar. Os atributos são as características do meu objeto. Então, quais são as ações que os carros podem fazer? Ele pode ligar, desligar, andar e parar. Foram as operações que eu atribuí para os meus objetos. Vamos passar para o próximo complemento aqui, que é o método. É a implementação de uma operação em uma classe. Olha só, ela faz a execução de ações que são dadas através de mensagens. Ou seja, possui a função do envio de uma solicitação ao objeto para que seja efetuada a rotina desejada. E a mensagem, que é uma chamada a um objeto para invocar um de seus métodos, ativando o comportamento descrito por sua classe. Então, eu vou voltar aqui ao nosso slide para explicar como vai funcionar os métodos e as operações. A mensagem, no caso. Então, eu criei os atributos e as operações.
as características e as ações do meu objeto. Para que essas ações sejam executadas, eu preciso criar os métodos. Os métodos. Nossa. Preciso criar os métodos. Para cada operação dessa, é um método que eu devo criar. Um método para a operação liga, outro método para a operação desliga, outro método para anda e para outro para parar. Tá, mas como é que eu vou fazer para esses métodos serem chamados, para eles serem executados? É aí que entram as mensagens. Eu tenho as operações, eu criei os métodos e agora eu preciso fazer com que eles se comuniquem, enviando o quê? As mensagens. Certo, pessoal? Por isso que serve. A mensagem vai chamar o método que vai ser utilizado. Agora eu quero que o meu carro ligue. Agora ele vai começar a andar. Aí cada mensagem vai sendo enviada, o método vai sendo chamado e vai realizando as operações, as ações, certo? Então é assim que funciona os métodos, as mensagens e as operações. Um vai chamando o outro. Passando aqui. Próximo componente é a herança ou generalização. Herança é quando uma classe pode estender todas as características de outra e adicionar algumas coisas a mais. Veremos aqui no nosso exemplo um diagrama bem simples também para entendermos melhor. Então, eu tenho a classe pessoa. Aqui eu tenho os atributos da minha classe, que são as características dessa pessoa, nome e idade. Criei mais outras duas classes de pessoa física e pessoa jurídica, que são os objetos das minhas classes. E eu vou herdar esses atributos que estão aqui. Quando eu utilizo essa setinha aqui, ó, pessoal, eu estou herdando os atributos que estão na minha classe principal para o meu objeto que está aqui embaixo. Se eu herdei dessa também, então ele vai herdar também os atributos que estão na classe principal. Fazendo também que eu posso criar mais atributos, que eu criei um atributo específico para a pessoa física, que caracteriza a pessoa física é o CPF, e o que caracteriza a pessoa jurídica, que é o CNPJ. Não tem problema eu criar mais um atributo dentro da minha classe, mesmo que eu já tenha herdado da minha classe principal, certo? Então, a herança é isso. Se eu aponto para a minha classe principal, eu estou herdando todos os atributos que contém nela, para cá, para o meu objeto, certo? Próximo componente é o encapsulamento. É o ato de esconder do usuário os processos internos de um objeto, classe ou método, apresentando ao cliente que utiliza apenas a interface simplificada. A ideia é tornar o software mais flexível, fácil de modificar e de criar novas implementações. O encapsulamento serve para controlar o acesso aos atributos e métodos de uma classe. Vamos ver no nosso exemplo como ele funciona. Então, nós temos aqui uma classe que encapsula os atributos e métodos, ocultando os detalhes de implementação dos objetos. Então, vejam aqui, ó, que está tudo encapsulado. Os meus dados, os principais do cliente e o código do meu sistema. Esse tipo de encapsulamento, pessoal, ele também traz mais segurança ao seu sistema. Porque o meu cliente, ele não vai ter acesso aos dados que estão dentro do sistema, muito menos ao código. Ele só vai ter acesso à interface principal do sistema e só. Ele não vai conseguir mexer no código-fonte, ele não vai conseguir ter acesso aos bancos de dados, às tabelas, nem nada. Ele só vai ver a parte principal, a interface principal, que é o que interessa ao nosso cliente. Então, o encapsulamento, ele deixa o nosso sistema mais seguro para se utilizar.
Vamos voltar aqui aos nossos slides. Próxima técnica é o polimorfismo. Ele significa o quê? Um mesmo tipo de objeto, sob certas condições, pode realizar ações diferentes ao receber uma mesma mensagem. Vamos ver também como é que o polimorfismo funciona. Então, nós temos vários tipos de polimorfismo. O universal por inclusão, o paramétrico, o ad hoc, sobrecarga e o de coerção. Nós vamos abordar somente o polimorfismo de sobrecarga, tá? Esse é o mais utilizado e o que a gente mais precisa saber, o mais relevante de todos eles. Então, sobrecarga, ele funciona como? Utiliza dois métodos com o mesmo nome, porém com tipos de parâmetros diferentes. Vamos ver no exemplo aqui do nosso diagrama. Então, eu tenho aqui um sistema de pedágio, pagamento de pedágio, certo? Então, eu tenho a minha classe principal, que vai armazenar todos os veículos que vão passar. Temos 3 tipos de veículos cadastrados que vão ser utilizados, que é o carro, o caminhão e moto. Percebam que eu tenho 2 atributos aqui, eu tenho 2 características, que é o modelo e a placa, para identificar cada veículo desse. Todos herdaram da classe principal esses atributos. Mas eles criaram também métodos chamado tarifa. Para cada carro, para cada tipo de veículo, eu tenho uma tarifa diferente. Porém, eu posso criar, eu tenho aqui, a tarifa é o método, e eu tenho outra tarifa, também é o mesmo método. Porém, eu tenho aqui, ó, parâmetro diferente. Por isso que ele chama sobrecarga. Além dele herdar os atributos da classe principal, ele pode criar métodos iguais, porém com parâmetros diferentes. Se eu quisesse criar aqui tarifa, outro método chamado tarifa caminhão, tarifa carga caminhão, tarifa carga caminhão. Não dá para escrever aqui. Vou botar carga. Carga. Então, eu crio o mesmo método tarifa, porém com o parâmetro carga, que ele vai cobrar uma tarifa diferente. Aqui ele cobra a tarifa normal e aqui ele vai cobrar a tarifa por quantidade de pessoas que estão dentro do carro. A mesma coisa moto, posso criar uma outra tarifa, mesmo método, com um parâmetro de cilindradas, por exemplo. Quanto maior for a moto, mais cilindrada ela tiver, mais caro vai ser cobrada a taxa de pedágio dela, certo? Então, eu tenho sobrecarga, de novo, dois métodos iguais, porém com parâmetros diferentes. Isso são chamadas as polimorfismo de sobrecarga. Vamos para o próximo, que é interface. É um contrato que define as condições que uma classe deve fazer para ter determinado status. Então, ela é o que a gente acabou de dizer ali do polimorfismo, do encapsulamento, né? Ela só expõe o que o objeto deve fazer e não como ele faz, nem o que ele tem. Ele só vai mostrar o layout do sistema, certo? É só a interface. Pacotes ou namespaces são as organizações das classes de maneira a evitar problemas com nomes duplicados de classes e localizar o código da classe de forma eficiente, certo, pessoal? Então, vamos agora falar sobre o desenvolvimento ágil. O desenvolvimento ágil, ele foi transformado, vamos dizer assim, ele foi recriado de uma maneira dos métodos tradicionais para que fossem realizadas maneiras diferentes de desenvolver
os softwares. O que os estudiosos pensavam antigamente? Então, esse tipo de desenvolvimento, as metodologias, demoravam muito para serem desenvolvidas num projeto. Isso acabava deixando um projeto mais caro, deixava o projeto com um tempo muito grande de desenvolvimento. Então, eles desenvolveram um método ágil, de uma forma não muito tradicional, mas que deixasse o seu projeto bem feito e de uma forma mais rápida. Nós vamos conhecer 3 técnicas principais de desenvolvimento ágil conhecidas no mercado da web. E vamos conhecer um pouco da história do desenvolvimento ágil. Vamos ver aqui no nosso slide. Então, o desenvolvimento ágil é fruto da constatação feita por diversos profissionais, como eu falei com vocês, que eles viam a cartilha tradicional, mas eles não conseguiam desenvolver isso muito diferente. Então, eles queriam desenvolver o que era diferente do que estava tradicionalmente nos livros. E eles desenvolveram o Manifesto Ágil. Então, os princípios do Manifesto Ágil diziam assim: indivíduos e interação, entre eles mais que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, responder a mudanças, mais que seguir um plano. Então, o manifesto deles dizia o seguinte: reconhece o valor dos itens à direita, que são os mais tradicionais, mas diz que devemos valorizar bem mais os itens à esquerda, né? Que ele vê mais a parte humana da coisa, o cliente, a interagir, os indivíduos, a importância do homem e a máquina, né? Juntar os dois, interagir, o homem e o computador. Então, vamos conhecer aí o primeiro desenvolvimento ágil, que é o FDD, Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades. Tem como principal foco cobrir processos da engenharia de software e possui as seguintes características: resultados úteis em curto prazo de tempo, possui blocos pequenos de funcionalidades valorizadas pelo cliente, isso é importante, chamado de features. Features são as funcionalidades, em inglês, tá certo? Complexidade do sistema e tamanho da equipe. A equipe é muito importante na parte do desenvolvimento de um software. Rastreabilidade e relatórios com precisão. E agrada a clientes, gerentes e desenvolvedores, ou seja, agrada a todos que estão envolvidos no projeto, certo? Vamos ver agora quais são as principais funcionalidades do FDD. Possui uma metodologia muito objetiva que pode ser dividida em 2 etapas e as mesmas em 5 fases. A primeira etapa é a concepção e o planejamento. É executada apenas uma vez e tem duração de 1 a 2 semanas. Ah, então tem prazo para fazer o projeto? Sim, né? Existe um prazo, não pode fazer um projeto e ele durar aí 1 ano, 6 meses, não. Ele precisa ter um prazo e o método ágil veio para diminuir esse tempo de execução, justamente para que fique mais ágil, mais rápido. E a outra etapa é a construção, que é o período de tempo de no máximo 2 semanas para construir o sistema. Vamos para o primeiro componente do nosso FDD. Desenvolver um modelo abrangente. São realizados estudos detalhados do negócio, formados vários grupos dentro da equipe. Esses grupos apresentarão vários modelos. Um desses modelos será escolhido como o modelo para aquela área de domínio do negócio. Então, eles vão desenvolver o modelo principal, que é onde eles vão trabalhar em cima
desse modelo para desenvolver a aplicação, o sistema. O próximo componente é construir a lista de funcionalidades ou a lista de features. É uma atividade inicial que abrange todo o projeto. Olha, percebam agora a palavra-chave dessa funcionalidade. Identificar todas as funcionalidades que satisfaçam os requisitos. Lembram do nosso ciclo de desenvolvimento que tinha uma fase de análise de requisitos? Pois é. Aqui é onde a gente vai aplicar todo aquele levantamento de requisitos. Nós vamos aplicar aqui, ó, para construir a lista e saber o que realmente o cliente vai necessitar para desenvolver o sistema que ele quer. Próximo componente é planejar por funcionalidade, planejar por feature. O gerente do projeto, o gerente de desenvolvimento e os programadores planejam a ordem na qual as funcionalidades serão implementadas. Então, ele fez a lista de funcionalidades. Ó, tem que ser implementado isso, tem que ser implementado isso aqui. E agora, passando para a próxima fase, eles vão planejar como eles vão implantar, qual a ordem de prioridade. Não, essa daqui é mais importante, então passa aqui essa prioridade dessa funcionalidade para primeira prioridade. E assim eles vão escolhendo quais são as mais importantes para o projeto. Próximo componente é detalhar por feature. Dentro de uma iteração de construção, a equipe detalha os requisitos de cada funcionalidade, ou seja, além daquelas funcionalidades que já foram feitas, foi feita a escolha qual a ordem que elas vão executar. Agora eles vão detalhar mais ainda o meu projeto que o cliente solicitou, para que ele fique o esqueleto de códigos prontos, para que ele fique mais detalhado ainda, para o cliente poder entender melhor. O próximo componente e último componente é construir por finalidade. Cada esqueleto de código é preenchido, testado e inspecionado. O resultado é incrementado, é o incremento do produto integrado ao repositório. Então, nós vamos ver isso agora todos juntos, cada componente montado agora do nosso FDD. Então, lembram aqui, ó, os nossos requisitos, criamos as análises, o levantamento de requisitos, a nossa primeira etapa do FDD, que é a concepção e o planejamento, que é desenvolver o modelo que vai ser utilizado. Ó, percebam aqui que ele desenha, o modelo utilizado foi o modelo de objetos. Em seguida, eles vão construir a lista com as funcionalidades que o sistema deve ter. Depois, eles vão planejar e fazer um plano de desenvolvimento. A próxima etapa é a construção desse produto do sistema. Então, eles vão fazer maior detalhamento e, em seguida, construir para, no final, vir o produto. Próximo desenvolvimento ágil é o Scrum. O Scrum os projetos são divididos em ciclos chamados de sprints. O desenvolvimento do software é iterativo, ou seja, o trabalho é dividido em iterações. Nós vamos ver o que são os sprints e nós vamos entender melhor o que é o Scrum. Então, quando eu tenho que utilizar o Scrum na minha empresa? Quando a sua empresa tiver um cenário caótico, quando nenhum projeto dá certo, quando as metas não são atingidas, quando o tempo de processamento de um sistema está demorando demais para ser desenvolvido, quando há tecnologias muito difíceis de serem executadas, quando a análise dos requisitos não foi bem feita e você não conhece todos os requisitos do sistema, então esse cenário é um cenário caótico. Então você tem que utilizar o Scrum e as técnicas que ele traz para resolver esse problema.
O Scrum possui 3 pilares. A transparência nos processos, ou seja, todos fazem parte do processo, todos conseguem enxergá-lo. A inspeção constante, ou seja, todos os dias, toda hora, tem uma inspeção constante de tudo que se está fazendo dentro do projeto. E o processo de adaptação, né? Tanto no processo quanto ao produto e as mudanças que ele vai precisar utilizar. No Scrum, existem 3 papéis. As práticas fundamentais do Scrum são os papéis, os eventos e os artefatos gerados pelos eventos. Nós vamos ver também cada papel desse agora nos próximos slides. Então, eu tenho aqui o papel principal dentro do meu Scrum é o Product Owner. Ele é o dono do produto. É ele que manda, ele prioriza os backlogs, nós vamos saber o que é backlog já já. Ele é o único responsável por decidir quais os recursos e quais as funcionalidades que serão utilizadas. Em seguida, eu tenho o Scrum Master. Ele funciona como um coach no desenvolvimento do projeto, ou seja, ele é um técnico do sistema, do projeto. Ele ajuda todos os envolvidos a entender e abraçar os valores. É o facilitador, não é chefe de ninguém, então ele fica só coordenando o projeto. Em seguida, nós temos o Dev Team, que é a equipe de desenvolvimento. São eles que vão trabalhar pesado no nosso projeto. Eles vão construir o projeto. A equipe se auto-organiza para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho e alcançar a meta estabelecida. Dentro do Scrum vão ser criados os Product Backlog. É uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um produto. Olha só, gente, lembra que a gente acabou de falar de funcionalidade lá no FDD? Lembra que nós falamos, eu vou colocar desse lado. Lembra que nós falamos do FDD agorinha? E que lá tem uma lista de features? Aqui no Scrum é a mesma coisa. Eu tenho a lista de funcionalidades. Porém, eu estou usando uma outra técnica, que é o Scrum, e aqui são chamados de Product Backlog e não de lista de feature, certo? Só muda a técnica, mas o objetivo da listagem é a mesma, tá certo? Então, não vamos confundir aí. O projeto é planejado em sprints, que são o quê? São arrancadas, é um projeto rápido, não é para ficar parado por muito tempo nele. São períodos de tempo em que alguns itens selecionados pelo Product Backlog, que são as nossas listas, serão construídos e entregues. Então, dentro desses sprints, aqui está a nossa lista, ó, Product Backlog. Os sprints são cada etapa que o nosso projeto tem que seguir. Cada sprint desse tem um tempo fixo. Ele exige um tempo fixo. E cada sprint desse tem de 2 a 4 semanas para serem realizados. No Scrum existe também o Planning Sprint, que é uma reunião de planejamento, onde toda a equipe participa e são criados os Backlog Sprint. Eles vão concretizar as tarefas que serão realizadas durante o próximo sprint. Lembra aqui, ó, da nossa setinha? Esse é o primeiro sprint. Então, eles vão fazer a reunião para planejar o que será feito no próximo sprint. Voltando aqui. É o trabalho em tempo real do time de desenvolvimento. Todo dia é feita uma reunião de 15 minutos chamada de Daily Scrum Meeting, onde cada membro deve responder a 3 perguntas básicas. O que você fez ontem que ajudou o time a atingir a meta? O que vai fazer hoje para ajudar o time a atingir essa meta? Tem algum impedimento que não permita que você, o time, não atinja a meta do sprint? Ou seja, todos os dias existe uma meta a se cumprir, ou seja, um sprint. Certo, pessoal? Vamos aqui mais para frente. Já no final do nosso projeto, tem a reunião de revisão.
ela tem o objetivo de adaptar já o produto, porque o produto já está pronto, então eles vão ver se tem alguma coisa ainda para fazer e tudo que foi feito durante o sprint. Também no final do nosso projeto tem a reunião de retrospectiva. Ela vai ver a necessidade de adaptação do processo, serão vistos os pontos positivos e negativos e o que vai precisar mudar dentro do nosso projeto. Aqui eu tenho uma visualização final do Scrum, certo? Como ele funciona. E a última técnica nossa é a programação extrema, XP. Não é o XP, tá, gente? Não é o sistema XP. É a Extreme Programming, é a XP, é a programação extrema. Ela também é um método ágil que cria sistemas de melhor qualidade. São produzidos em menos tempo, de forma econômica, e ele abrange valores, princípios e práticas. Como eu falei no início, ele não usa forma tradicional de desenvolvimento. Ele vai nos valores e princípios do cliente, certo? Eu coloquei aqui os 5 valores do XP, que são a comunicação, o feedback com o cliente, a coragem de cada utilizador da técnica, simplicidade e o respeito. Bom, então termina aqui a nossa aula de hoje. Abordamos aí vários assuntos, várias técnicas importantes que hoje são utilizadas no desenvolvimento web. Vamos à nossa atividade de sala. Nós temos aí 4 questões, né, professora? Isso. Eu espero que vocês participem, mandem as suas respostas no nosso chat. Envie as respostas, mesma coisa. Professor, eu não sei todas as questões, eu só sei 1 ou 2 questões. Mandem, mesmo que você ache que está errado, não tem problema. Envie as questões de vocês, as respostas, e a gente corrige logo mais aqui com vocês. Até logo, pessoal! Boa noite, de volta aqui, alunos. Vamos às nossas resoluções da nossa atividade de sala. Professora Araceli, como é que foi aí no nosso chat? Tivemos algumas interações, respostas? Alguém viu alguma coisa? Sim, tivemos. Alguns alunos, né, enviaram a resposta. Aluno aqui do Polo de Porto Velho, aluno Fernando. Obrigada pela sua participação, Fernando. Os alunos do Polo de Vilhena também, lá do começo do estado, disseram que estão tranquilos, estão compreendendo. Que bom. Aluna Lucileide, do Polo de Candeias. Obrigada, Lucileide, pela sua participação, pela sua resposta. Ela enviou a resposta da questão número 1. E vamos aguardar mais algumas participações, né, dos demais polos. Isso mesmo, pessoal. Ainda dá tempo de enviar a resposta de vocês aí nos polos. Enviem para o tutor para que ele possa digitar aí e mandar aqui para a gente no nosso chat. Então, nós tivemos aí 4 questões sobre a nossa teleaula de hoje. Né? Falamos sobre as metodologias de desenvolvimento de software. Abordamos as metodologias mais tradicionais, né? Análise estruturada, orientada a objetos, e vimos aí o desenvolvimento ágil, que são as técnicas, as metodologias mais modernas aplicadas para a web. Então vamos iniciar com a resposta da nossa primeira questão,
que perguntava o seguinte: quais são os 3 métodos, olha só, de desenvolvimento de software? Quais são? Tem aqui a resposta, os 3 métodos de desenvolvimento que eu acabei de falar, né? Análise estruturada, orientada a objetos e o desenvolvimento ágil. Então, na análise estruturada, pessoal, nós temos aí como ela funciona, como ela se classifica. Então, ela utiliza a parte de metodologia com o diagrama de fluxo de dados, o dicionário de dados, o diagrama de entidade de relacionamento, para modelar o nosso sistema na hora de planejar, de projetar a aplicação, o software, o sistema, que abrange aí a mesma coisa, né? Depois nós temos a orientada a objetos, que ela já foca mais na visão do cliente, então ela traz essa modelagem para o mundo real. A visão que o cliente tem e o desenvolvedor são melhores porque ele consegue entender como funciona realmente tudo isso, né? E o desenvolvimento ágil, que foi essa manifestação que alguns escritores, autores, estudantes da parte de TI desenvolveram para melhorar o desenvolvimento de software, para que aquele método tradicional, mais demorado, cheio de burocracias que às vezes nem era tão importante, então eles fizeram um manifesto ágil para que desenvolvesse melhores metodologias, melhores técnicas e que fossem melhores abordadas pelo cliente e que houvesse maior participação do cliente, do gerente do projeto e do desenvolvedor. Então, essa equipe trabalhando junta melhor no desenvolvimento ágil. Então, vamos para a nossa segunda questão. Como podemos diferenciar classes de objetos? Essa questão também muito fácil, né, pessoal? A classe do objeto. Lembra o que eu falei para vocês? Então, eu tenho o objeto, é algo que existe, é algo concreto. Já a classe é considerada como um modelo ou projeto de um objeto, sendo algo que não se consegue tocar. É mais abstrato, tá certo? Então, nós temos aí o objeto é o que existe. Eu vou exemplificar para vocês aqui, vou utilizar, por exemplo, vou pegar todas essas canetas aqui. Então, eu tenho 4 objetos. Cada caneta dessa tem uma característica diferente. Apesar delas possuírem o mesmo modelo, porém elas têm cores diferentes. Então, cada uma caneta é um objeto. Quando eu junto essas 4 canetas, eu tenho uma classe, que é o agrupamento desses objetos, eu crio uma classe desses objetos. E qual o atributo que eu crio aos meus objetos? Então, a primeira caneta, eu posso dizer que o atributo dela é a cor preta. O atributo da minha segunda caneta possui a cor azul. Atributo principal é a cor vermelha. Atributo principal da quarta caneta, que seria uma quarto objeto, é verde. Então, criei aí os meus atributos, que são as características mais marcantes dos meus objetos, dentro de uma classe, pois elas estão agrupadas. Agora, eu posso criar uma operação para essas canetas, que é o quê? Escrever. Então, elas vão escrever. É a operação principal desses objetos que fazem parte de uma classe. Eu tenho esses objetos que possuem o atributo cor, porque cada uma tem uma cor diferente, e que possui a operação escrever. Lembram que eu falei, para que eu chame essa operação, para que ela possa ser executada, eu tenho que criar um método.
No caso, eu só tenho uma operação, então eu crio apenas um método, que será o método escrever. Então, cada uma vai atribuir o método de escrever. E como eu faço para chamar esse método? Para que esse método seja executado, essa ação, eu vou mandar a mensagem. Eu vou enviar a mensagem para o meu método para executar a ação de escrever, a operação de escrever. Certo, pessoal? Então, classe e objetos, métodos, atributos, operações, mensagens. Tudo isso unido aqui só num simples exemplo que nós fizemos agora. Vamos à nossa próxima questão, número 3. Explique com suas palavras como atua o polimorfismo de sobrecarga. O polimorfismo, nós sabemos que ele pode agregar valores a uma mesma classe. Então, o de sobrecarga, em uma mesma classe, pode haver dois métodos com o mesmo nome, porém com tipos de parâmetros diferentes, por quantidade ou por tipo mesmo. Então, lembram da nossa classe lá do pedágio, do veículo, que nós tínhamos 3 objetos abaixo de veículo, tinham os 3 objetos diferentes, carro, caminhão e moto. Para cada carro, moto e caminhão, eu tenho tarifas diferentes. Eles herdaram os atributos da classe principal, que é veículo, e foram criados mais 2 métodos iguais, que são o método tarifa. Porém, para todos eu criei o método tarifa. E ainda acrescentei um outro método com o mesmo nome, tarifa, porém com parâmetros diferentes. Então eu quero que ele encontre essa tarifa de um outro jeito, que é pela quantidade de pessoas que tem dentro do carro. O outro método, o outro parâmetro que eu vou utilizar no caminhão é o parâmetro de carga do caminhão. Eu tenho a tarifa, o método tarifa normal, e criei outro método tarifa, porém eu quero que essa tarifa seja cobrada pela quantidade de carga de cada caminhão. Então, quanto maior a carga do caminhão, vai ser cobrada uma tarifa diferente. E da moto tem a tarifa normal, que é o método normal de tarifa, e eu criei outro método tarifa com o parâmetro das cilindradas. Quanto maior a cilindrada da moto, mais caro vai ficar a tarifa da moto. Então, eu coloquei 2 métodos iguais com parâmetros diferentes. Isso é a caracterização do polimorfismo de sobrecarga, certo? Espero que tenham acertado aí essas questões, que tenham mandado correto. Quem não mandou, já está vendo a resposta correta para aprender e levar daqui para frente. Vamos à nossa 4ª e última questão. Explique o que é uma Daily Scrum Meeting. É uma reunião diária com duração de aproximadamente 15 minutos, em que cada membro deve responder as questões sobre o desenvolvimento de suas metas diárias no projeto. Eu vou voltar aqui os slides para a gente entender exatamente como funciona esse ciclo das reuniões diárias dentro do Scrum. Então, eu tenho esse gráfico principal do Scrum, que se vocês forem pesquisar na internet sobre Scrum, vão ver vários gráficos desse aqui, de várias formas, representados de várias formas diferentes, tá? Professora, por que é tudo em inglês? Por que está tudo escrito em inglês? Por que a gente não pode trazer para o português esse Scrum? Porque esse desenvolvimento ágil, essa técnica, ela foi trazida dos Estados Unidos, né? Foi trazida de fora. Lá eles utilizam essas técnicas normalmente nas empresas há algum tempo atrás.
e foi trazida para o Brasil como uma técnica moderna e que pode ser utilizada tranquilamente em empresas de pequeno, médio e grande porte, desde que haja uma equipe competente, desde que haja todos os papéis específicos, que é o Product Owner, que é o dono do projeto, ele é o líder dessa equipe, o Scrum Master, que é o nosso coach, é o técnico, ele que vai coordenar a equipe para desenvolver o projeto, e o Dev Team, que é a equipe de desenvolvimento, né, que é a equipe que vai resolver realmente os problemas. Então vamos voltar aqui no nosso slide. Inicialmente, tem-se a visão do produto, que é o que o cliente quer, qual é o sistema, qual é o mercado que o cliente quer implantar, ou o produto que vai ser criado, dependendo do que o cliente vai abordar. Depois é feita o Product Log, que no FDD chama-se lista de features, que tem a mesma função, lista de features, mesma função, porém são técnicas diferentes. Product Backlog no Scrum e lista features no FDD. Esse Product Backlog são as listas de funcionalidades do sistema. Por exemplo, eu tenho um sistema de biblioteca, uma biblioteca web, e eu vou criar as funcionalidades dessa minha biblioteca para que ela seja desenvolvida dentro do sistema. Eu vou criar a primeira funcionalidade mais importante, é o cadastro de cliente. É uma funcionalidade do sistema de biblioteca web. Depois, eu posso criar uma funcionalidade chamada cadastro do usuário. Cadastro de usuário. Já criei duas funcionalidades que vão executar dentro do meu sistema. Em seguida, eu posso criar um controle de login do usuário, como ele vai acessar esse sistema na web. Em seguida, eu posso criar uma outra funcionalidade para minha biblioteca, que é, como é uma biblioteca, verificar a disponibilidade dos livros. Então, eu já tenho 4 funcionalidades do sistema. Então, as funcionalidades são isso, é o que o meu sistema vai fazer, quais são os campos, quais são as utilidades que o meu sistema vai ter e oferecer para o meu cliente, certo, pessoal? Passando-se dessa fase do Product Backlog, eu vou ter a priorização dessa lista, dessas funcionalidades, que é o grooming. Então, aqui eu vou priorizar. Quem vai ser feito primeiro? Não, primeiro nós vamos criar uma conta login do usuário. Depois, a gente faz o cadastro do cliente. Depois, a gente faz o cadastro dos livros. Depois, a gente vai para a disponibilidade dos livros. Então, ele vai criar aqui a lista com as prioridades dos nossos requisitos. A próxima fase é o Sprint Backlog. Aqui, ele vai concretizar as funcionalidades, ele vai implementar as funcionalidades de acordo com as prioridades que foram ordenadas. Quem que ordenou essa lista aqui? É o meu Product Owner. Product Owner, que é o dono do projeto, é o dono do produto. Durante essa realização, agora quem vai trabalhar nessa etapa é a equipe, o Dev Team, que é a equipe de desenvolvimento. Nessa etapa são eles que vão agilizar o processo. Então eu tenho o período de 2 a 4 semanas, todo dia é realizada uma reunião diária, geralmente reunião de 15 minutos, e eles ficam em pé mesmo, em pé, certo? É uma reunião rápida, porque eles já sabem quais são os sprints que eles devem cumprir diariamente.
qual é a meta que ele vai ter que atingir durante esse período, durante esse tempo. Terminou a fase, dentro de todo esse sprint, eu tenho a reunião de revisão, eu tenho a reunião de retrospectiva. Então, todas aquelas fases que nós vimos do Scrum, ela vai estar dentro desse processo aqui do Scrum. E, finalizando, depois de todo o processo, entre o período de 2 a 4 semanas, ele vai finalizar, ter o produto concluído ou a funcionalidade, no caso, nós criaríamos um sistema da web, certo? Nós criaríamos aqui um sistema da web. Então, só para vocês entenderem melhor como funciona o nosso Scrum, como funciona esse ciclo de desenvolvimento do Scrum. Pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigada por terem mandado as respostas no nosso chat. Peço que continuem participando, continuem trazendo dúvidas, tragam mais coisas para a gente poder interagir. Espero que vocês estejam conseguindo realizar espero que tenham conseguido realizar a atividade aqui do nosso tarefa de percurso, né? Nós tínhamos aqui, hoje nós iniciaremos a tarefa de padrões de projeto e metodologias de desenvolvimento de software. Inicia hoje e vai até o dia 25 de outubro. Então tem tempo suficiente aí para todo mundo resolver a atividade. São algumas questões, umas tarefas bem práticas mesmo, para que vocês consigam desenvolver tudo que já foi passado nessas 3 aulas para serem aplicadas. Bom, estamos chegando ao fim, né, professora, da nossa 3ª aula. Isso. E ficam abertas aí a participação da atividade de percurso. Eu me despeço de você. Sim, Despeças professora. Também. Sim. Bom, gente, chegamos a mais um fim de uma aula. Tivemos participação dessa vez um pouco mais de alguns polos. Gostei, achei legal os tutores, né, incentivarem os alunos, levarem os alunos a participarem mesmo, porque o nosso curso é à distância, mas nós podemos ter essa interação. Uma boa noite para vocês e até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Boa noite, até a próxima aula.